Olá, meus amores, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje o assunto que eu vou falar aqui para vocês é muito interessante, de verdade, muito interessante. Sabe por quê? Eu comecei a pesquisar muito. Por que antes da cirurgia eu tinha muita facilidade para engordar? E agora eu tenho muita facilidade para emagrecer, exatamente o oposto. E aí eu resolvi pesquisar a respeito e eu vou falar para vocês qual é a correlação da sua microbiota, da sua flora intestinal com o seu peso. Como assim, Karina? Tem a ver? Sim, tem tudo a ver. Eu vou explicar para vocês, isso é um assunto super interessante e não é blá blá blá, é a pura real e vocês vão entender por quê, e eu vou explicar para vocês nesse vídeo por que você tem mais tendência a engordar do que a sua amiga e vocês comem a mesma coisa. Então vamos lá e eu vou explicar para vocês, mas antes você faz favor de dar um like aqui no meu canal, de assinar aí e botar o sininho para tocar aí sempre que eu fizer um vídeo novo no canal, tocar aí para você acompanhar. E não esquece de dar uma olhada no meu guia do probiótico que tá aqui embaixo e que tá sensacional, gente. Eu só tenho recebido elogios. Então, por favor, faz um favor de dar um clique aqui no final, beleza? Então vamos lá. A microbiota intestinal são as bactérias do bem e as bactérias do mal que habitam no seu intestino, beleza? Beleza. E quando as bactérias do bem e bactérias do mal estão em desequilíbrio, o que acontece? Você está com disbiose. Se tem mais bactérias do mal do que bactérias do bem, você está lascado e você está com disbiose. E o que isso significa? O que tem isso a ver com relação ao seu peso? Então, como eu disse para vocês, eu comecei a pesquisar para descobrir por que antes da cirurgia eu tinha facilidade de engordar e agora eu tenho facilidade de emagrecer. Então vamos lá. Por que você pode ser gordinha e a sua colega que come a mesma coisa que você não? Tem a ver com a sua microbiota, com as bactérias que habitam no seu intestino. Ok, a microbiota é composta de milhões de células boas e ruins, que elas abertas são do tamanho de uma quadra de tênis. Uau! Tem mais bactérias no seu intestino do que no resto do seu corpo. Sabia disso? Pois então, fique sabendo. É bem importante essa informação. Então, vamos lá. Em Washington, na Universidade de Washington, eles fizeram um teste, um laboratório focado em entender a relação entre a disbiose, o seu intestino e a obesidade. O que eles fizeram? Eles criaram ratinhos em laboratório, ou seja, esses ratinhos ficavam sem contato com o mundo externo, então eles ficavam num ambiente estéril, sem bactérias. Então, o intestino deles praticamente não tinha bactérias. E não importava o que dava para eles comerem, eles não engordavam. Ah, que bom! Não, não é bom, gente, porque você precisa ter bactérias do bem e bactérias do mal no seu intestino, porque elas que fazem a absorção dos nutrientes. Por que os ratinhos não engordavam? Porque eles não tinham bactérias para ajudar na digestão e eles não absorviam os alimentos. Por isso que as pessoas que estão com disbiose, com esse desequilíbrio nas bactérias no intestino, ficam com falta de vitaminas. Por quê? Porque não estão absorvendo direito os alimentos. E não quer dizer que as pessoas não estejam engordando, entendeu? Pode estar engordando ou pode estar emagrecendo, mas o que importa é que você está com um desbalanceamento no seu intestino e aí os alimentos não são absorvidos de forma adequada. Entendeu? Entendeu? Então esses ratinhos que estavam lá no laboratório, sem microbiota, zerado, eles não absorviam alimentos e eles ficavam magrinhos. Oba, Karina, então também quero ficar igual ratinho, sem microbiota. Não, gente, não é legal, porque eles também ficam fracos, eles não absorvem os nutrientes. E não importava a quantidade de alimentos que aumentavam para os ratinhos continuavam magros, porque eles não absorviam as calorias também, nem as vitaminas. Viu? Que ruim. E aí, adivinha o que aconteceu? Eles pegaram uns ratinhos gordinhos
que eram criados normalmente, só que esses ratinhos eram gordinhos. Pegaram as bactérias do intestino desses ratinhos gordinhos e colocaram nos ratinhos magrinhos que não tinham microbiota. Adivinha o que aconteceu? Em 14 dias, eles engordaram 60% do seu peso. Eles viraram ratinhos gordinhos. Como assim, gente? Sim, porque eles passaram a absorver como os ratinhos gordinhos os nutrientes. E esses ratinhos gordinhos provavelmente estavam também com uma desbiose. Então, o que eles analisaram? E acontece a mesma coisa nos seres humanos. Os ratinhos gordinhos têm mais um tipo de bactéria. E os ratinhos magrinhos têm mais quantidade de outro tipo de bactérias que habitam o intestino. Então, essas bactérias que tem no ratinho gordinho favorecem a absorção de calorias. E essas bactérias que tem nos ratinhos magrinhos favorecem a seleção e queima de calorias. Entenderam? Muito bem. E o mesmo acontece nos seres humanos. Então, tá explicado aí por que é que um parente seu ou uma amiga sua come praticamente a mesma coisa que você e você engorda e ela não, porque a microbiota de vocês é totalmente diferente. E é isso que eu falo sempre, gente. Cada um é único, a microbiota é única, é como se fosse uma impressão digital. Então não adianta a gente falar assim, você vai tomar X e vai resolver, porque cada tipo de probiótico funciona para um indivíduo de forma diferente. Nossa microbiota é única. Então, por isso que você absorve mais umas coisas e a colega não. Então, você deve ter um tipo de bactérias diferente da dela. Esses dois tipos de bactéria, um é responsável pelo gene do emagrecimento e o outro de engordar. Entenderam? E são responsáveis diretamente pelo IMC. O que é o IMC? É o índice de massa corporal. Gente, isso não é incrível? Impressionante! Inclusive, essas bactérias interferem diretamente nos hormônios da saciedade. Então, essa permeabilidade intestinal causada ou não pela presença dessas bactérias manda a mensagem para o cérebro se você está saciado, ou seja, se o que você comeu é suficiente ou não. Então, também interfere diretamente no cérebro a mensagem que você manda dizendo: chega, já estou satisfeito, ou não, manda mais comida. E interfere também esse tipo de bactérias na sua microbiota, no seu intestino, na vontade de comer certos tipos de alimento. Por isso que algumas pessoas têm mais desejo por um tipo de alimento mais doce, outras mais salgadas. Tem tudo a ver com as bactérias do seu intestino. Mas a coisa boa que a gente está aqui aprendendo é que o quê? A gente pode mudar essa microbiota intestinal, esse microbioma intestinal. Então, você está com desbiose, seja para o intestino mais preso, ou para o intestino mais solto, ou porque você tem mais tendência a engordar ou a emagrecer, você pode regular a sua microbiota com probióticos, com uma alimentação adequada e principalmente as fibras são as maiores ajudantes na modulação da microbiota. Então, assim, se a gente fizer uma alimentação adequada, a gente consegue ir mudando a população de bactérias do intestino. Por isso que eu falo muito da dieta FODMAP, por isso que eu falo muito dessas questões para quem está com desbiose, porque quando você muda a sua alimentação, você faz uma alimentação adequada, você começa a alimentar o tipo de bactérias que regulam o intestino, que mantém o peso de forma adequada. Essas bactérias adoram grãos, adoram vegetais, adoram comida saudável, comida natural. Então, você acaba com a sua mudança de alimentação mudando a sua microbiota e é por isso, assim que a gente trata a desbiose, esse desequilíbrio intestinal, e aí você começa a mudar, dar o alimento que esse tipo de bactéria que favorece o equilíbrio gosta e começa a crescer e deixa de ingerir o tipo de alimento doce, pães, bolos, farinhas que o outro tipo de bactéria gosta de ingerir. Elas acabam morrendo ou diminuindo a população e aumentando a população das outras.
Entendeu como funciona? Então, se você tinha alguma dúvida com relação ao seu peso, se estava relacionado com a sua desbiose, com o seu desequilíbrio intestinal, tem tudo a ver. Então, por que é importante você fazer a dieta FoodMap quando você está com alguma questão gastrointestinal? Porque aí você vai equilibrar a sua microbiota intestinal, favorecer as bactérias do bem, o crescimento das bactérias do bem e, consequentemente, regular o seu peso e a sua saúde. Espero que você tenha entendido essa explicação fundamental para que você tome consciência do quão importante é a dieta na sua vida, ok? Beijo no coração. Não esquece de assinar o meu canal, dá uma olhadinha aqui no meu guia do probiótico que vai ajudar a reflorestar a sua microbiota intestinal, alimentar as bactérias do bem e popular o seu intestino só com coisas do bem, ok? Beijo no seu coração!